Vai chegando aí, se aproximando da eleição, vai se intensificando o racha no bolsonarismo, a briga tá cada vez pior. Agora o Feliciano entrou na briga aí com o Malafaia. O Nicolas e o Malafaia pararam de se seguir nas redes sociais depois do Malafaia atacar o Nicolas, chamá-lo de deputado de fraldinha, de primeiro mandato, deputado de fralda. Depois do Pablo Marçal sair em defesa do Nicolas, atacar o Malafaia. Agora temos mais duas traições no bolsonarismo. O Feliciano traiu o Bolsonaro e declarou apoio ao Pablo Marçal. Ele disse: eu sou aliado, não sou alienado. Respeite o meu direito de apoiar quem eu quero. É engraçado falar isso pro bolsonarismo, que é praticamente uma seita. Quem fala um A diferente do que o Bolsonaro quer é expurgado da seita. Aí ele fala isso, que coisa, né? Você vê que a liderança do chefão fascista já foi pro beleléu. Outro aí que traiu o Bolsonaro foi seu próprio advogado, ou ex-advogado, Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten fez aí vazou um áudio do Fábio Weingarten orientando o Pablo Marçal a o que ele deve fazer no último debate que vai ser na Globo, que geralmente é o mais importante. Eu vou falar, o Marçal pode fazer o que ele quiser no debate da Globo, a não ser que ele consiga um corte muito bom para jogar nas redes sociais aí na sexta, sábado e domingo, ele não muda o resultado aí do que vai acontecer, porque hoje em dia ninguém está assistindo mais debate, ninguém mais está nem aí para a eleição municipal. Essa é a grande verdade. Inclusive eu estava falando com outros youtubers que falaram: nossa, quando tem eleição municipal, a maioria das pessoas fala sobre São Paulo, só que a grande maioria dos brasileiros não mora em São Paulo e não está nem aí. Esse ano eu ainda na última eleição eu nem falava muito sobre eleição municipal, exatamente porque se eu falo de uma cidade, 99% dos plantonistas não moram nessa cidade e não estão nem aí. No caso de São Paulo, nesse ano tem uma coisa específica. Está surgindo ali um novo nome que está batendo de frente com o Bolsonaro e acabando com a liderança dele na horda fascista. Coisa que até então, olha só, a gente passou aí mais de um ano, desde que o Bolsonaro saiu da presidência, a gente passou um ano aí especulando quem vai ser o novo líder fascista. O Tarcísio está aparecendo, o Cláudio Castro está tentando, o Zema, o Ratinho Júnior, estão todos eles ali brigando para ver. Michele Bolsonaro tentou, aí o Bolsonaro vetou. O Nicolas não dá agora porque ele ainda é muito jovem, mas está tentando ali se posicionar para ficar bem. Aí chegou o Marçal e engoliu todo mundo. Todo mundo. Ele engoliu a todos. Todos esses aí viraram nada perto do Marçal. Pois bem, e aí o que acontece? O Bolsonaro revidou, o bolsonarismo passou aí a brigar com o Marçal. O Flávio Bolsonaro foi à imprensa falar que é provocação do Pablo Marçal ele ter... É engraçado, ele foi no Globo, na colunista bolsonarista do Globo aqui. Flávio Bolsonaro diz que que apoio de Marçal no Rio à ramagem parece mais provocação. Aí o Flávio Bolsonaro com carinha de bunda. Ele e o Eduardo Bolsonaro, desesperados, passaram a atacar o Pablo Marçal via imprensa nos últimos 2, 3 dias, porque perceberam que o que o Bolsonaro fala já não é mais lei no bolsonarismo, e o que os filhos do Bolsonaro falam também não. Ou seja, a mesma família toda em bloco falando pro bolsonarismo fazer tal coisa, não funciona mais. E olha, quem é plantonista aqui há muito tempo vai lembrar de eu falando algumas vezes: se o Bolsonaro pegar um pedaço de cocô e falar come que é chocolate, eles comem e ainda pedem mais. Eu lembro quando o Paulo Guedes, saiu uma notícia de que o Paulo Guedes ia fazer voltar a CPMF, que é um imposto sobre todas as transações. Quem fizesse Pix ia pagar imposto só por fazer o Pix. Você fez Pix errado, a pessoa tem que te devolver, paga o imposto 2 vezes. Pois bem, quando saiu isso, o bolsonarismo inteiro passou a falar: tem que voltar mesmo, CPMF é importante. Aí, menos de 24 horas depois, o Bolsonaro desmentiu, falou: não, vou vetar, não vai ter CPMF. Aí os bolsonaristas disseram: tá vendo, o Bolsonaro tá a favor do povo, esse imposto ridículo jamais vai, a gente não é PT não, a gente não aumenta imposto não. Mais 48 horas depois, o Bolsonaro falou: eu conversei com o Paulo Guedes, vamos ver aí, tem que ver no Congresso Nacional e tal. Aí os bolsonaristas falaram: tá vendo, vai arrecadar mais, vai ser bom para arrecadação. Quer dizer, eles eram a favor, depois contra, depois a favor, aí depois no fim o Bolsonaro falou que não ia fazer, aí eles eram contra de novo. Quer dizer, eles mudaram em mais ou menos 48 horas, eles mudaram de opinião sobre o mesmo assunto 4 vezes. Aí você vê, esse é o bolsonarismo, agora não dá mais. Agora o Bolsonaro fala uma coisa, ninguém muda de opinião. Isso foi uma bomba atômica, um míssil na comunidade evangélica. Por quê? Porque estão circulando muitos vídeos, ainda estão circulando, do Pablo Marçal fazendo aí o que eles dizem que é uma heresia, que é aí, olha,
ele não é um servo de Deus, tudo mais. E aí chega Feliciano, que é aí pastor evangélico, um deputado da bancada evangélica, dizendo o seguinte: ó, há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. Eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há 4 mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de mim. Sempre foi ele e o pessoal, os outros pastores aí, que são da laia dele, que obrigam aí os fiéis a votarem quem ele manda, né? Pois bem, aí o que acontece? Feliciano, ó, o vídeo dele é longo aí, tem 4, 5 minutos, ele publicou no Instagram. Pois bem, mas olha, nos bastidores aí dos evangélicos foi uma desgraça. O Malafaia ficou uma fera. Estou esperando para as próximas horas um vídeo do Malafaia aí respondendo ao Feliciano, e não vai ser uma resposta assim amigável, não. Vai ser o Malafaia naquele nível que a gente gosta, que é ele no nível desespero. E a gente sabe que o Malafaia tá bravo, por quê? Porque aconteceu uma coisa ontem. Ontem algumas pessoas foram no Instagram, eu não sei quem que faz isso e tal, como é que são, mas enfim, alguém viu que o Nicolas parou de seguir o Malafaia no Instagram. Aí eu fui lá, realmente o Nicolas não segue mais o Malafaia. Eu fui ver, o Malafaia ainda seguiu o Nicolas, tá? Até ontem, até hoje de manhã, tá? Aí agora, já não segue mais, essa aqui é a conta do Malafaia, tá vendo? Já não segue mais o Nicolas. Eu fui ver, será que ele ainda segue o Feliciano? O Feliciano segue o Malafaia, tá? O Malafaia não segue o Feliciano, tá? Ele não segue mais o Feliciano. Alguns vão falar, não, mas o dele é Marco Feliciano. Mas só de você colocar parte do nome, o Instagram já mostra, tá? Mas não assim, colocando Marco, aparece outra pessoa. Aí você vai vendo do Feliciano, pelo menos no momento aqui em que eu estou vendo, o Feliciano segue o Malafaia. Vou colocar aqui Malafaia, você vai ver, ó. Você pode ver que o Malafaia é Silas Malafaia, mas eu coloquei só Malafaia, só em parte do nome. O Instagram já achou aqui, ó. O Feliciano segue o Malafaia. O Malafaia já não segue mais o Feliciano. Ficou bravo. Alguma coisa, saberemos em breve, tá? Não pense que isso vai demorar muito, não. E muitas vezes eu falo aqui, ó, saberemos em breve, passam 2, 3 meses, a gente fica sabendo. A gente vai saber o que foi combinado aí no seio do bolsonarismo, aí, entre Bolsonaro, Malafaia, Valdemar Costa Neto e alguns outros, para que ele desse um apoio tão desesperado a um candidato tão fraco como é o prefeito de São Paulo, que não é alguém do bolsonarismo raiz. Se o prefeito de São Paulo fosse um bolsonarista raiz, fosse aí como é o Tarcísio e tal, ele é bolsominion raiz, mas ele tem ligações com o Centrão e com gente de partidos aí da direita neoliberal, da direita PSDB ali, Temer e tal, até você fala, tá, mas é bolsonarista raiz, ou é um aliado já de longa data do Bolsonaro. Só que nesse caso, não. É só um bandido qualquer, que o Bolsonaro tá apoiando com unhas e dentes, e não tem que ser ele. Mas é porque o Bolsonaro indicou o vice e tal. Mas você não vê um argumento no bolsonarismo dizendo, não, olha gente, vamos votar no Nunes porque o vice é nosso, e aí ó, lá na frente o vice vai assumir. Não tem esse argumento. É só votem em quem eu tô mandando e ponto final e calem a boca. Porque se votar no Marçal, o Boulos vai ganhar a eleição. Olha, tem parte da esquerda que está acreditando nessa ladainha do Bolsonaro, que se o Boulos for para o segundo turno com o Marçal, o Boulos ganha fácil. Não ganha, não. Não ganha tão fácil, não, viu? Porque todos os bolsonaristas que estão votando no Nunes, que o Bolsonaro está mandando, vão votar no Marçal. As igrejas evangélicas que estão fazendo campanha pro Nunes vão começar a fazer pro Marçal, tá bom? É isso. E a campanha do Boulos está uma desgraça, infelizmente. Uma desgraça. Muito, muito, muito fraca e muito, muito, muito ruim. O Boulos não merecia uma campanha tão ruim como a que ele tem. Mas, enfim, ele que escolheu, né? Aí o que acontece? Os bolsonaristas estão usando esse único argumento de que o Marçal indo para o segundo turno, o Boulos ganha, que é um argumento mentiroso. Nada garante aí que o Boulos vai ganhar dos outros juntos aí, seja do Nunes ou do Marçal. As pesquisas mostram mais difícil para ele contra o Nunes. Essa é a verdade. Bem mais difícil do que contra o Marçal. Só que o Marçal vai começar a ter aliados da igreja evangélica e outros aliados aí contra o Boulos, caso ele vá para o segundo turno. A tentativa da extrema-direita atualmente está sendo tirar o Boulos do segundo turno. Eles perceberam pelas pesquisas que
o Boulos está ali por 2, 3% e que tem uma coisa no Marçal que é o voto envergonhado. A mesma coisa que teve no Trump e no Bolsonaro. Gente que tem vergonha na hora da pesquisa de dizer que vai votar nele. Tem vergonha porque às vezes está na frente de outra pessoa, de falar que vai votar no Marçal. Então eles acreditam que o Marçal vai ter aí 3, 4 pontos a mais do que terá e que talvez isso seja suficiente para ele e o Nunes tirarem o Boulos. Mas alguns aí, os que estão realmente com o Marçal e querem o Marçal mesmo, não querem saber quem ele vai tirar do segundo turno, querem que ele vá para o segundo turno. E aí, o Weingarten, advogado do Bolsonaro, é um deles. Mas não traiu feio o Bolsonaro, viu? O Bolsonaro aí, desesperado para eleger o Nunes, e aí o Weingarten vaza a conversa dele com o Marçal, em que ele diz isso aqui, ó, a revista Fórum publicou aqui o áudio, TV Fórum, inclusive, tá aqui, vou mostrar o áudio para você. Debate da rua. 20 pontos de audiência, 36 horas antes da eleição. Primeira pergunta, Marçal. O senhor marcou na sua esposa de mão aberta ou de mão fechada? Acabou a eleição. Para mim. Ele diz, debate vai dar 20 pontos de audiência 36 horas antes da eleição. Primeira pergunta, Marçal, você tem que falar, prefeito, o senhor bate na sua esposa de mão aberta ou de mão fechada? Quer dizer, não tem a possibilidade de falar que não bate, é aberto ou fechado? Ele fala, acabou aí. Vamos lá. E se eu sou masculino, eu fico muito eu sou fofo, toda pergunta e resposta eu vou falar disso. E aí, toda pergunta e resposta você vai falar disso. Assim, eu não sei se ele tem essa inteligência. É foda, né? Porque assim, eu acho que tanto Boulos quanto o Marçal estão falando da coisa de bater. Então, não é isso que está acontecendo, né? De ameaça. Ele diz que não sabe aí se o Nunes vai ter inteligência emocional para revidar isso aí. Eles querem o quê? A tática aí do Weingarten é o quê? Vamos fazer o Nunes ficar desequilibrado do começo ao fim do debate, ele tem que ficar desnorteado, porque aí o cara tá desnorteado, qualquer porrada o cara cai, nocaute. Então, no caso, quando estão falando da Prefeitura de São Paulo, muitos vão pensar que é porrada de verdade.